Olá, meus cordiais cumprimentos a você que neste momento está nos dando a honra de acompanhar nosso canal Direito Integral. Neste momento estamos no segundo capítulo da série Prisão Preventiva. Iremos abordar alguns aspectos aqui que, longe de trazer um esgotamento ao tema, é apenas provocações doutrinárias. Eu fiz aqui uma colação de alguns autores, alguns eu fiz uma repetição mais assídua sobre alguns aspectos. Vamos lá. Inicialmente, vamos partir do conceito do que seria prisão preventiva. Segundo o professor Mirabete Júlio, fala que a prisão preventiva é uma medida cautelar constituída da privação de liberdade do indigitado autor do crime, decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal em face da existência de pressupostos legais para resguardar os interesses sociais de segurança. Então aqui ele faz uma fragmentação de alguns aspectos desse instituto processual cautelar. Justamente a sua finalidade é resguardar os interesses sociais de segurança, a sua finalidade, além de protetiva, ela objetiva a privação de liberdade, é uma constrição pessoal, não deixa de ser, ela é de natureza cautelar, obviamente, é decretada por um juiz com autoridade competente e durante a persecução criminal, quer seja durante a investigação policial, quer seja durante a instrução criminal. Doravante, ainda falando de alguns meandros da prisão preventiva, se faz importante falar sobre as pertinências das nomenclaturas das literaturas. Como estamos falando de provocações doutrinárias, você já ouviu alguma vez falar de prisão preventiva utilizando-se o termo fumo bons iuris? Eu já vi. E existem outros autores mais raízes que falam veementemente contra, não seria próprio, seria sim o correto, fumus commis delicti. Entre eles, o mestre sábio Auri Lopes. Ele diz que, ao se afirmar que para a decretação de uma prisão cautelar é necessária a existência de fumo bons iuris, está se incorrendo no erro tanto semântico quanto também jurídico. Pois como pode, diz ele, sustentar que um delito seja a fumaça de um bom direito? O delito é justamente, diz ele, ratifica, é a negação do direito. Então, essas pertinências de nomenclaturas que são incorretas, que são tabuladas no direito civil, incorporadas no Código de Processo Penal, elas não trazem uma conexão válida. Então fica aí a dica, não se usa o termo fumus bons iuris, mas sim fumus commis delicti, fala a respeito justamente desse princípio ao qual, por algum tempo, é assaz, aduzido pela doutrina como o correto. Então, há que se falar, em suma, que fumus commis delicti, ou seja, a probabilidade de ocorrência de um delito, que é o verdadeiro requisito para a decretação da custódia cautelar dentro da sistemática do Código de Processo Penal, e esse requisito se traduz na prova da existência de um crime, indícios suficientes de autoria, e logo mais vamos ver a novel incorporação da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, falando a respeito do perigo do estado de liberdade do indigitado. Mas vamos chegar lá. Vamos falar agora do periculo libertatis. Justamente quando se fala do periculo libertatis, se também tem em mente do periculo in mora, justamente também do Código Civil. E Auri Lopes, mais uma vez, brilhantemente, diz que no tocante a esse periculo in mora, que é o fator determinante do tempo, aí aqui ele fala o contrário, a negativa, diz que o fator determinante não é o tempo, mas sim a situação de perigo criado pela conduta do imputado. O risco de que não venha a se aplicar a pena ou que a instrução do processo seja perturbada pelo acusado decorre da sua situação de liberdade. Logo, dever-se-á falar em periculo libertatis, enquanto perigo que decorre do estado de liberdade do imputado. Justamente isso, o risco de que não venha a se aplicar a pena ou a instrução do processo, que são os interesses cautelares. Em outro vídeo nós iremos ver isso. Então, o fator aqui não é o tempo, mas justamente o que esse sujeito ele pode provocar em relação a todos esses interesses que futuramente iremos falar,
que alguns admitem como também fundamentos, o perigo não está no tempo, está justamente no que pode esboçar. Aqui temos várias situações hipotéticas, quando falamos a respeito do perigo de liberdade, do estado de liberdade do imputado. Aqui temos também conceitos muito denominados na doutrina e comentários recentemente que eu li sobre a questão de estar foragido, de ser encontrado. Né? Muitas pessoas ostentam a pecha de foragidos, mas não sabem nem que existem um edil de constrição de segregação pessoal contra eles. Enfim, dentro das minhas divagações, iremos prosseguir comentando a respeito de alguns aspectos da prisão preventiva, agora aqui retomando o nosso raciocínio, falando sobre a excepcionalidade. A excepcionalidade da medida. Então, deve-se ser excepcional. Então, se usa a excepcionalidade, não o excesso. Então, esse mesmo autor, Aury Lopes, diz que a excepcionalidade, aqui comentada, deve ser lida em conjunto com a presunção de inocência. Presunção de inocência, princípio limitador também do edil de constrição cautelar. Nós podemos fazer aqui um vídeo só sobre isso. Princípios limitadores da prisão preventiva. Temos aqui princípio da presunção de inocência, princípios da locomoção, princípio da dignidade da pessoa humana, etc. Mas enfim, tecendo os comentários, esse mestre diz que a excepcionalidade, repito, deve ser lida em conjunto com a presunção de inocência, constituindo um princípio fundamental de civilidade, fazendo com que as prisões cautelares sejam efetivamente, aqui a questão de eficiência, né, a última ratio do sistema, reservadas para os casos mais graves, tendo em vista o elevadíssimo custo que representam. Quando ele fala aqui elevadíssimo custo, nos vem à mente os bens tutelados, não é, por nosso Código Substancial, por nosso Código Adjetivo, Processo Penal e pelo Código Penal, na ordem inversa do que eu disse. Enfim, é interessante e muito sério essa provocação doutrinária a respeito da excepcionalidade dessa medida. Então, muitas coisas se têm feito por aí em excesso e muitos estudos primorosos são tecidos sobre isso, sobre a padronização de determinadas fundamentações. Em outro momento também seria um bom tema falarmos a respeito das decisões motivadas e imotivadas dos decretos de prisão preventiva. Enfim, necessidade também é algo importantíssimo quando falamos a respeito de prisão preventiva, porque justamente a necessidade faz um link, uma conexão com a excepcionalidade. Na medida que a excepcionalidade cautelar corresponde imediatamente à sua real necessidade de decretação. Então, existe aqui uma conexão. Por isso que se faz um juízo de adequação e necessidade também. Vamos ver posteriormente que seria adequação. Aqui estamos vendo a excepcionalidade e agora entrando nesse terreno da sua necessidade. O mesmo autor, eu disse a vocês que está aqui de forma assídua porque é o meu preferido, ele diz que adequação informa que a medida cautelar deve ser apta aos seus motivos e fins. Então, vemos aqui a questão de correlação entre motivos e fins. Logo, se houver alguma outra medida, inclusive de natureza cautelar real, que se apresente igualmente apta e menos onerosa para o imputado, deve ser adotada, reservando-se a prisão para os casos graves, como última ratio do sistema. Então, desde acadêmico, essa expressão última ratio, sempre foi um mote que acompanhou os meus estudos. Aqui fala da necessidade. E aqui fala justamente isso, de medidas menos onerosas para o imputado. Essas medidas, inclusive, são estimuladas na provocação doutrinária aqui de Aury Lopes, reservando-se a prisão para os casos graves. Maravilha. Como também Damásio de Jesus dá alguns casos hipotéticos onde seria bem aplicado essa medida, seria então necessária a sua aplicabilidade. Ele diz que no caso da investigação da instituição processual, quando se notar que o investigado ou acusado procurar turbar a colheita de provas, aliciando, ameaçando testemunhas, a vítima, o perito, alterando, suprimindo provas, etc. Damásio de Jesus, saudoso, professor Damásio, falando aqui de casos práticos, onde seria, então, necessário. Eugênio Pacelli também fala a respeito aqui de uma provocação doutrinária por mim colacionada sobre a necessidade da prisão preventiva.
fala o seguinte, que o princípio exerce função relevantíssima, ao exigir que toda privação de liberdade antes do trânsito julgado deva ostentar natureza cautelar, com a imposição de ordem judicial devidamente motivada. Em outras palavras, o estado de inocência e não a presunção. Aqui faço essa diferenciação entre estado de inocência e a presunção de inocência. E doravante ele diz que ela proíbe a antecipação dos resultados finais do processo, isto é, a prisão, quando não fundada em razões de extrema necessidade ligadas às tutelas de efetividade do processo e ou da própria realização da jurisdição penal. Então, essa natureza cautelar ela é ostentada antes do trânsito julgado, senão não seria uma prisão processual, seria prisão-pena. No entanto, ele aqui diz que esse princípio do estado de inocência, ele resguarda que haja a antecipação dos resultados finais do processo para alguém que é justamente tirado do seu convívio habitual, colocado em segregação pelo Estado, antes mesmo de haver uma sentença definitiva, transitada em julgado. Olha só, gente, outra provocação doutrinária muito pertinente, por mim aqui colacionada, que é justamente os efeitos colaterais do edil, do decreto, mas incongruente. Olha só, é bastante ácida esta provocação doutrinária. Olha o que ela diz. A prisão antes da condenação é sempre uma injustiça, e não raramente uma crueldade, porque por suspeitas falazes ela se decreta, levando assim a perturbação ao seio de uma família. Acresce que a prisão preventiva, principalmente com a mania de decretá-la por simples suspeita, é uma poderosa causa de desmoralização. Desmoraliza por natureza própria, porque deprime e abate o sentimento pessoal de quem, depois de haver levado uma vida honesta, se vê vítima de um labéu imerecido e sente-se decaído na opinião dos seus concidadãos. Adquire ódio à sociedade, familiariza-se com a prisão e, em suma, destrói a confiança na vida ilibada. Desmoraliza pela forma por que praticada, porque, em geral, atira-se um simples indiciado ao cárcere promíscuo. Como dizem, é o mal necessário. Seja os casos restritos e reduzidos dentro dos limites da mais restrita necessidade e ordenando-se de modo a não ser um tirocínio de perversão. Dispensa comentários, né? Francesco Carrara. Ótimo. Ainda falando sobre a prisão preventiva no tocante à sua necessidade, eu abri aqui uma provocação doutrinária falando que essa necessidade ela recebe, na verdade, uma operatividade antecedente, subsequente e contemporânea. Você vai entender o que é isso. Diz Luiz Antônio Camara. Cumpre observar que a medida cautelar pode adequar-se inicialmente ao princípio da necessidade, mas ao longo do processo deixa de se corresponder às condições que levaram à sua decretação. Obviamente, em situações como esta é obrigatória a extinção da medida. Ou seja, o dito princípio tem operatividade, repito, que pode ser antecedente, subsequente ou mesmo contemporânea à cautela, tomada esta como um referente. Decreta-se, mantém-se ou, se revogada, se decreta novamente a medida somente quando o conjunto circunstancial demonstrar sua imprescindibilidade. Aqui justamente se está falando dessa possibilidade também permitida pela legislação pátria de fazer essas renovações das prisões preventivas, porque justamente os motivos que a sustentaram podem ter desaparecido. Então exige uma atualidade de sua necessidade que pode ser provocada como manuseio da defesa técnica. Muito boa essa provocação doutrinária. Então, ainda se fala dentro de um juízo percussiente, um juízo não que exaure adequação. Todas essas podem ver e serem vistas também no 312. A colação que eu trouxe aqui é de Paulo Rangel. Ele diz o seguinte, que a medida cautelar a ser adotada deve ser proporcional ao eventual resultado. Então aqui ele também fala a respeito da adequação e um pouquinho também de proporcionalidade, que algumas pessoas falam assim, né, que serão princípios norteadores. Então ele diz, o Paulo Rangel, que ela deve ser proporcional ao eventual resultado favorável ao pedido do autor. Algumas interferências externas, pessoal, porque estou no segundo andar aqui e as janelas estão abertas. Ele diz que, não sendo admissível que a restrição à liberdade durante o curso do processo seja mais severa
que a sanção que será aplicada caso o pedido seja julgado procedente. Então tem que ter aqui uma correlação entre a prisão e o resultado da reprimenda. Então, entre a prisão e a reprimenda legal. Deve haver aqui o que as pessoas também denominam na seara processual de princípio da homogeneidade. Justamente essa medida é a própria proporcionalidade que deve existir entre o que está sendo dado e o que será concedido. Ok? Maravilha. Todos esses comentários, provocações doutrinárias podem ser objetos de longos discursos e estudos por parte de você que está aí nos acompanhando. Outra coisa muito ácida, se prepara aí, muito ácida, provocação doutrinária, é sobre o encarceramento desmedido. Olha só o que Rafael Souto Andrade diz. Entretanto, em resposta ao problema inicial proposto nessas linhas, conhecendo-se os julgados existentes e as ideologias inquisitoriais de muitos, parece que não haverá diminuição suficiente, satisfatória, dos índices carcerários, justamente pela legalização do exercício de evidência do cometimento de novos crimes e da gravidade do crime. Aqui doravante vai falar sobre futurologia. É isso mesmo? É isso mesmo. Futurologia, que Aurí Lopes também utiliza, que é o subjetivismo da futurologia perigosista com uma boa fundamentação. Desamparada do mundo, afastará qualquer medida cautelar diversa da prisão. Aqui, o sentimento pessimista, mas muito realista em relação, porque não se utiliza muito as medidas cautelares diversas da prisão, justamente porque as pessoas utilizam dentro das suas fundamentações determinado subjetivismo. Por isso que também a Lei 13.964 vem trazendo a obrigatoriedade do próprio magistrado, do Estado, de fundamentar. É um princípio constitucional e agora muito descritivo na própria incorporação desses elementos à prisão preventiva. Muito ácido esse comentário, essa provocação. Vou tomar um pouco de água. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Depois vamos falar sobre a vagueza conceitual e que seria alguns pressupostos negativos, pressupostos positivos, mas principalmente os positivos. Vamos falar também da fundamentação. Aqui, quando eu falo de vagueza conceitual, corrigindo vagueza conceitual das fundamentações da prisão preventiva, elencadas também na lei objetiva. Vamos falar isso no próximo encontro. Muita coisa boa aí sobre... na verdade, nós no próximo encontro vamos tomar a carruagem, continuando o tema agora de uma forma muito centralizada na letra da lei. Até o próximo encontro. Obrigado por estar comigo.